Em Alagoinhas, Tonho Rato tá ligando aqui, vou pedir para ele dar um tempinho, porque a gente vai tratar agora da pesquisa Eleva, hein? A Paulo César liderando, né? Em Alagoinhas, o candidato Paulo César aparece em vantagem nas intenções de voto na disputa pela prefeitura da cidade nas eleições de 2020, de acordo com o levantamento do Instituto Eleva. Na pesquisa estimulada, quando os pesquisadores listam opções aos eleitores, Paulo César sai na frente ao somar 37,1% das intenções de voto entre os eleitores de Alagoinhas. O segundo lugar fica com o atual prefeito e candidato à reeleição, Joaquim Neto, né, com 26,3%. Radiovaldo Costa aparece com 9,8%. Edinaldo Sacramento vem em seguida, Gomes é o quarto colocado, com 1,4%. Doutor Marcos tem 0,8%. Jonathan Silva tem 0,6%. E Gilvan Artes tem 0,2%. Aqueles eleitores que não souberam ou não responderam foram de 13,8%. E os que votariam branco ou nulo, 10%. A vantagem de Paulo César se mantém por cenário espontâneo, hein? Em que os eleitores respondem em quem votariam para prefeito sem que sejam dadas opções. O candidato concentra 35,9%, enquanto o candidato à reeleição Joaquim Neto tem 25,5%. Radiovaldo Costa aparece em seguida com 9,1% das intenções de voto. Jonathan Silva tem 0,8%, Doutor Marcos 0,4% e Gilvan tem 0,2%. O índice de eleitores que não responderam ou não souberam foi de 16,8% e 10,3% afirmaram votar em branco ou nulo. Gomes, essa pesquisa é registrada, ou seja, de acordo com a Justiça Eleitoral, ela está apta a ser divulgada e serve como parâmetro de momento. Isso é o que concentra e o que preza a Justiça Eleitoral. Porém, a gente não pode deixar de questionar, Gomes, tudo que está em volta aí do Instituto Eleva. Essa pesquisa foi, inclusive, alvo de um pedido de impugnação por parte do PT, antes do resultado ser divulgado, por haver, segundo o PT, irregularidades na amostragem, né, dos critérios. O juiz não acatou a liminar, o pedido de liminar que pedia a suspensão temporária até justamente a apreciação do mérito, né, da ação, ou seja, a liminar foi negada, ainda falta a decisão do juiz concernente ao mérito da questão, mas a pesquisa foi divulgada. E tem alguns pontos, Gomes, por exemplo, o Jonathan Silva, que aparece na espontânea com 0,8%, quando vai para a estimulata, ele cai. A espontânea é quando ninguém pergunta, sabe? Vai votar em quem? Jonathan, 0,8%. Quando você vai para a estimulada, que você dá os nomes, ele cai para 0,6%. Então, muitas pessoas têm questionado isso. Por exemplo, o candidato Radiovaldo Costa, na espontânea, ele tem 9,1%. Quando vai para a estimulada, ele só sobe 0,7%. Quer dizer, são questões que realmente chamam a atenção, porque a gente agindo com senso lógico e crítico, a gente tem que desconfiar realmente, porque são números um pouco conflitantes, né, com a lógica, né, de se interpretar uma pesquisa. A Eleva, que na última eleição apontava a Sônia Fontes com vantagem, né, que venceria as eleições, a Sônia Fontes perdeu, né, e envolto a várias denúncias que surgem aí de irregularidades, inclusive com a Receita Federal. Mas, como eu disse, a pesquisa foi registrada e vale, segundo a Justiça Eleitoral, né, de acordo com a decisão da Justiça, vale para parâmetros, né, de aferição, Gomes. O que me surpreende na pesquisa, Caio, são duas coisas, né? A gente observa aqui, por exemplo, o quarto colocado, que eu não esperava nem de longe que fosse o Edinaldo Sacramento, é justamente o Edinaldo Sacramento. O índice é pequeno, 1,4, mas é o Edinaldo Sacramento. E não O pontua na Jonathan, espontânea, viu? O Edinaldo o Sacramento. Jonathan, que eu não esperava que ele tivesse esse percentual, comparando ele com Gilvan Artes, que é muito mais conhecido, tem o apoio de um partido que, pelo menos pelo que a gente sabe e conhece, está procurando fazer um trabalho de ampliação. O Jonathan está na frente do Gilvan Artes. Então, a diferença é pequena,
mas são coisas que a gente precisa considerar. Será que a permanência do Jonathan no debate nos anos subsequentes vai servir para que ele possa crescer e, em algum momento, ter condição de se tornar prefeito da cidade de Alagoinhas? Então, são perguntas, né, e respostas que a gente não tem. Mas a pesquisa, Caio, que na realidade deveria ser um elemento de aferição e identificação de como o candidato é visto por vários setores do eleitorado, para que ele, inclusive, possa, né, de posse dessas informações, trabalhar para melhorar sua performance onde tiver alguma deficiência. Então, observe, tem candidatos que é contrário à pesquisa, né? Mas quando ele sai como primeiro colocado, ou segundo, ou com empate técnico, aí ele fica calado, ele fica quieto e ele não se pronuncia sobre isso. Tem partidos e candidaturas que entram, que é contrário a todo tipo de pesquisa dos seus opositores. Então, a pesquisa, que deveria ter o objetivo natural de levantar pontos para que os candidatos inseridos nela, ou quem encomenda essa pesquisa, possa, como já disse, fazer aferição de alguns aspectos para evoluir nele, acaba servindo como um instrumento de balizamento de muita gente que, para não perder o voto, acaba. Tem gente que você sabe que vota naquele que está na frente, pelo menos quando as pesquisas dizem. Então, faz essa opção. Mas eu nunca emiti opinião aqui e vou continuar sem omitir a respeito de quem eu acho que vai vencer a eleição. Posso dizer isso no domingo após o resultado, sem nenhum problema, sem Não, nenhuma depois do resultado dificuldade, a gente né? já sabe quem vai ganhar, agora. Não precisa nem falar quem Não, acha. não, não, mas eu não vou emitir minha opinião. Não, mas Você claro. conhece a minha opinião, você Não, sabe que a sabe. gente tem conversado o tempo inteiro a Verdade. respeito do que eu penso, você tem feito uma série de ponderações, mas eu tenho confirmado e acho que há muito tempo as eleições de Alagoinhas já estão definidas, independente do que as pessoas digam, né? Você vê, eu observo aqui que no nosso chat algumas pessoas colocam aqui o nome de candidato, né? E indicam que vai ganhar as eleições, que o resultado vai ser no domingo. O pessoal que está no chat, todo ele já é cabeça feita, todo ele já tem a sua definição e não vai mudar você colocando o número ou deixando de colocar, né? Uma parcela da periferia já tem também, eu falo periferia do ponto de vista de que é o pessoal que está aos arredores do centro, né? Sim. Então já tem também a sua definição. Pouca gente está indefinido, Caio. A essa altura do campeonato, me parece que nada mudará o resultado da eleição, a não ser um elemento que eu tenho colocado sempre, não vou colocar É. aqui para não atrapalhar, né, que eu tenho colocado sempre nas minhas. Quem nos acompanha sabe disso, mas fora isso, eu não tenho dúvida. Alguns, né, se perguntam, mas por que isso? Foram cometidos uma série de erros por todos os candidatos que dirigiram Alagoinhas nos últimos mandatos, tanto pelo José Hildo, tanto pelo Paulo César, quanto agora pelo Joaquim. Quem errou menos, né, vai colher, poderá colher nessa eleição um resultado bem melhor do que os demais. Mas não dá para você ter a oportunidade de dirigir a cidade e durante o período que você dirige, você promete, como diz o Radiovaldo, um terreno no céu, mas esse terreno não vem, e depois você aparece aí como uma alternativa para modificar o que não conseguiu modificar enquanto esteve lá. Então, o eleitor é sábio, eu não estou naquela de que a voz do povo é a voz de Deus, na realidade não é, porque os fariseus foram inquiridos, né? Trabalharam justamente para que Jesus fosse crucificado, e o povo, naquele momento, uma parcela do povo expressou, né, justamente que queria ver Jesus crucificado, e depois se arrependeu disso É. amargamente. Mas eu acredito piamente que nada muda o resultado dessas eleições, e isso deverá, Caio, servir de exemplo para quem assumir a cidade a partir de 1º de janeiro, possa trabalhar no sentido de fazer as coisas com muita transparência, e aqueles que quiserem voltar algum dia a dirigir o município, que não fiquem contra a cidade, mas que façam um trabalho de fortalecimento das suas bases, um trabalho ético que não seja contrário a Alagoinhas, porque existem alguns candidatos que são contrários a Alagoinhas. A nível nacional, nós percebemos que até hoje
uma parcela significativa do eleitorado que foi dividido, não meio a meio, mas foi, não aceita o resultado das urnas. Então, quando você não aceita o resultado das urnas, você tem que partir para a luta armada, que é o que nós não queremos. Nós defendemos o quê? Nós defendemos que a democracia possa se consolidar e que institucionalmente, através do voto, nós possamos definir a vida do país, né? Discutindo, quebrando a cabeça, porque o processo democrático às vezes acaba sendo constrangedor, você ouve o que não quer, né? Mas tem aquele ditado que quem fala o que quer também acaba ouvindo o que não quer, Caio. Verdade. Está com o Tonho Rato aqui na linha. Eu só quero falar o seguinte, que essa pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 7 de novembro. Ou seja, antes de acontecer todos esses fatos, né, do compra de voto, a operação da polícia e da justiça eleitoral lá no núcleo de campanha do Paulo César. Tem ainda mais 2 pesquisas, inclusive uma, Gomes, entraram com pedido de impugnação. Uma das pesquisas. Eu não sei se já foi impugnado, tenho que dar uma olhadinha no site TSE hoje, para ver se o juiz acatou. Mas tem mais outra pesquisa da Dataquali que deve sair ou amanhã ou no sábado, na véspera das eleições.